Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber esta mensagem que veio diretamente de Deus para a sua vida. Essa palavra foi ministrada hoje na igreja do Marcos Freire, em Guarulhos, e o pastor Cleiton Santana Gonçalves trouxe uma mensagem poderosa sobre viver a promessa no tempo de Deus. Talvez você esteja esperando, talvez esteja ansioso ou até desanimado. Mas saiba, Deus nunca se atrasa. O tempo dele é perfeito e quando a promessa se cumpre, ela vem completa. Então, assista até o final. Permita que o Espírito Santo fale com você e seja profundamente abençoado por esta mensagem. Que Deus transforme o seu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Por gentileza, meus irmãos, vamos se sentar. Sente-se, por favor. Todos vocês estão bem, irmãos? Passaram bem a semana? Glória a Deus. Quero aqui, meus irmãos, entrar na mensagem com você. E eu já vou pedir, por gentileza, você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, por favor. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos. Atos, capítulo de número 7, por favor. Aleluia, Jesus. Atos, capítulo de número 7. Livro de Atos, capítulo número 7. Conseguiram achar, irmãos? Amém? Semana passada nós começamos uma mensagem e nós falamos a respeito de como Abraão ele acabou tentando realizar a promessa de Deus, dando uma ajudinha. E essa ajudinha acabou adiando o tempo da bênção de Deus na vida dele. Deus tinha feito uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Aí ele obedece a Deus, sai da casa dele, sai da parentela, Deus o abençoa. Aí no capítulo 15 de Gênesis ele acaba tendo um conflito pessoal e Deus aparece lhe dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e a sua recompensa será grande. E ele diz: Senhor, o Senhor não me dá filhos, o meu mordomo Eliezer que vai ser o meu herdeiro. E aí Deus faz uma promessa para ele: aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Acabou dando ouvido à voz de Sarai e ele acabou se envolvendo com Agar e ali nasceu Ismael. E eu gosto de dizer sempre Provérbios 10, 22, que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. E é importante nós entendermos isso. Por quê? A partir do momento em que Agar ficou grávida, começou as brigas na casa de Abraão. E ele começou a ter um desentendimento com Sara. E aí aquele desentendimento começou a se agravar. E aí Deus fica 13 anos sem falar com ele, até que no capítulo 17 de Gênesis, Deus aparece a ele, muda o nome dele de Abrão para Abraão, faz ele entender que Ismael seria abençoado, mas não era Ismael que Deus teria uma aliança, mas com aquele que ainda iria nascer, que se chamaria Isaque, e nasceu o filho da promessa. E Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90 quando isso aconteceu. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque no livro de Romanos, capítulo 4, onde nós estudamos a semana passada, a Bíblia nos fala que quando Deus falou isso para ele, ele não enfraqueceu na fé. E ele não se atentou para a sua idade, que já era avançada, e nem para o ventre de Sara, que já estava amortecido, que não tinha mais como ela gerar filhos. Mas Deus fez um milagre, sim ou não, gente? Só que, houve um adiamento. E a mensagem de hoje é como se fosse uma continuação
da mensagem que nós estudamos domingo passado. Só que hoje nós iremos falar de Moisés, um grande homem de Deus, e que nós podemos olhar para a Bíblia e ver que tudo que Moisés viveu mostrava que tinha um grande plano para a vida dele. As pessoas chamam isso de predestinados. Predestinado é aquela pessoa que nasceu para aquele objetivo, que nasceu para aquele alvo, que nasceu para aquela determinada daquela determinada função. Nós vamos ver que, vamos falar a verdade, irmão, todo mundo, você, tanto mulher quanto homem, vai entender isso perfeitamente. Todo mundo pode aprender a jogar bola, sim ou não? Mas existe aqueles meninos que nascem, né, com habilidade, com um dom, parece que ele é predestinado para aquilo, sim ou não? Eu costumo dizer, todo mundo pode aprender a tocar um instrumento, mas eu não estou aqui querendo me exaltar, nada disso, mas desde os meus 7 anos eu tenho facilidade para aprender. É uma coisa que eu pego rápido. Todo mundo pode aprender, mas são poucos que conseguem ter essa facilidade de aprender. E cada um tem o seu dom, sim ou não, gente? E aí nós vamos falar a respeito de Moisés hoje. Só que antes de eu ir lá em Êxodo tudo, eu primeiro quero mostrar para você o que Estevão, um apóstolo da igreja de Cristo, que foi aquele que foi apedrejado, que antes dele ser apedrejado, ele traz para nós uma reflexão da vida de Moisés, que eu preciso compartilhar com você. Vocês abrirem Atos capítulo 7, amém? Vamos aqui ler a partir do versículo número 20, que diz assim: neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Aí vem o versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas, o que, igreja? Palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração e visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratando a um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Quero que você guarde o versículo 25. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não, o que, igreja? Entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, os irmãos, os filhos de Israel, foi ele, Moisés, levá-los a ter paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu por príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completando 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés esteve todo trêmulo e não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los agora, pois vem, e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu por príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador.
pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40... Pare aqui comigo, por gentileza. Olhe para mim, por favor. Olha que interessante. A Bíblia nos diz que a vida de Moisés ela é dividida em 3 períodos de 40 anos. Então, do seu nascimento até ele completar 40 anos, ele é criado no palácio, sendo um filho adotivo da filha de Faraó. Dos 40 aos 80, ele vive em Midian, no deserto, cuidando de ovelhas. E dos 80 aos 120, porque você vai colocar 40, que foi quando ele faleceu com 120 anos. Dos 80 aos 120, que dá os 40 anos, ele conduziu o povo à terra prometida. Rapaz, mas 40 anos é bastante tempo, sim ou não? Mas pastor, por que é dividido assim? Bem, aqui eu quero começar a mensagem com você. Irmãos, se coloque no lugar de Moisés. Imagine você no lugar de Moisés. E interessante é que Moisés ele vive uma mesma situação que Jesus viveu. Você sabe que o rei do Egito, o Faraó, vendo que os hebreus estavam cada vez mais, ficando mais fortes, o povo estava ficando numeroso, ele pegou e mandou matar os meninos, os bebês meninos, as crianças meninos e as meninas que ficassem vivas, para que os hebreus não viessem ficar muito forte. Amém, gente? Isso que o texto diz em Êxodo 2. E para que, se houvesse uma guerra de outra nação contra o Egito, porventura os hebreus não fizessem aliança com essa outra nação, e como eles estavam dentro, seria mais fácil deles vencerem a batalha. Vocês estão entendendo, senhor? Uma estratégia que o Faraó teve. Só que aí começou a matar as crianças. Você lembra que Herodes também mandou matar os meninos, Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. Toda vez que Deus tiver algo grande na sua vida, pode se preparar que vai se levantar coisa pesada. Mas isso não é para te desanimar, é para você entender que Deus tem coisa grande para você. Amém, gente? Então não se assuste. Aí agora, se coloca no lugar de Moisés. Ele chega aos 40 anos. Até então ele achava que ele era egípcio. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Gente, Moisés ele foi criado para ser, porventura, se não tivesse alguém que assumisse o trono do Egito, ele poderia ser o rei do Egito. Moisés foi criado nesse naipe, foi para ser líder, foi para ser um rei. Os melhores estudos, o melhor preparo. Ele não foi criado simplesmente por dó, não, ele foi criado para ser alguém poderoso, um líder. E aí imagina, lá em Gênesis capítulo 15, Deus faz aquela aliança com Abraão, e ele fala assim: por 400 anos o teu povo vai ficar sendo escravizado, mas depois eles vão sair dessa terra de escravidão, poderosos e bem-sucedidos. Algumas traduções falam a 4ª geração. Faça a conta comigo. Abraão e Isaac é a 1ª geração, Isaac e Jacó a 2ª geração, Jacó e seus 12 filhos, tendo como mais destaque José, que se tornou governador do Egito, a 3ª. Aí vem a 4ª geração. Quem está na 4ª geração? Moisés. Quando ele descobre que ele é hebreu, ele começa a ouvir, e aí vem as histórias, uns foram passando para os outros, Deus prometeu que nós teríamos o libertador e que iríamos para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Imagine que você é Moisés, você é criado para ser líder, você vê todo o livramento que aconteceu com você, você fala: poxa, existe uma coisa grande para mim. Você no lugar de Moisés, você não acreditaria que você foi escolhido por Deus para ser esse líder? Sim ou não? Depois de tudo isso que viveu, e não estava errado.
Deus o estava preparando para ser líder. E deixa eu falar algo para você, irmão. Você pode ser ungido por Deus, só que não deixe de se preparar. Pastor, por que eu tenho que me preparar? Referências que eu dou para você. Lembra comigo, quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, escolher um dos filhos dele para se tornar rei, você lembra o que Davi estava fazendo? O que Davi era? Pastor de ovelhas, correto? Ele foi ungido, sim ou não? Ele é ungido rei. Só que aí vem a preparação. A primeira preparação que Deus vai fazer na sua vida é aquilo que você vai resolver pessoalmente, aonde ninguém está vendo. Você vai matar um leão, você vai matar um urso, mas não tem plateia. Amém, gente? Ninguém está vendo. Alguém viu Davi matar o leão e o urso? Só a ovelha que ele resgatou. E a ovelha ia falar o quê? Né? Ela não ia falar. São vitórias pessoais. Amém, gente? Só que aí aparece Golias. Ele tem fé, ele vence Golias. Só que aí tem uma grande plateia. Aí eu te pergunto, Davi já estava preparado para ser rei? Sabe o que Deus fez? Pegou ele e colocou ele do lado de Saul. Ele foi treinar para ser um soldado. Ele foi ver como um rei agia. Por quê? A mentalidade dele era de pastor só que agora ele precisava se tornar um rei. Ele era ungido, mas ele precisava aprender. Você quer crescer, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Pastor, eu quero ser um empresário. Eu sinto que eu tenho essa capacidade. Se prepare. Como que eu me preparo, pastor? Vai fazer cursos que falam sobre gestão empresarial. Vai aprender a fazer gestão de pessoas. Vai ter noção de administração. Por mais que você tenha pessoas que vai fazer isso para você na sua empresa, mas você precisa saber como é que funciona. Por quê? Porque se você não souber como funciona, tudo que te falarem vão acreditar, e aí você vai ser enrolado. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, eu dei esse exemplo na parte da manhã. Por favor, imagine comigo da seguinte maneira: que você está doente e você precisa fazer uma cirurgia, e você vai no médico, e o médico pergunta: o que você está sentindo? Você fala as dores, tudo certinho, o que está acontecendo. Você foi fazer um exame no laboratório, você traz o exame, e o médico fala: beleza, nós vamos fazer a sua cirurgia está marcada para amanhã, dia 16. Aí por curiosidade você pergunta: doutor, você é muito novo, você se formou aonde? Aí ele olha para você e fala assim: não me formei, eu aprendi assistindo todas as séries que falam sobre medicina. Você ia fazer a cirurgia com ele? Ninguém vai querer. Mas ele assistiu, mas ele não tem o estudo. É ou não é verdade? Ele não tem a licença para ser médico. A mesma coisa é você chegar num advogado. Você vai lá no escritório e você apresenta a sua causa, e o médico aí o doutor, o advogado fala: beleza, vamos para o tribunal. Aí você pergunta: doutor, você é formado aonde? Ele fala: não sou formado, eu aprendi assistindo o filme Advogado do Diabo, Suits, tudo isso que fala sobre advocacia. Ele não tem a OAB. Você vai deixar ele representar a sua causa? Porque ele não está preparado. Você tem que se preparar. Isso não é simplesmente aqui, gente. Lucas capítulo 24, Jesus ele olha para os discípulos depois que ele ressuscita e fala: vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão pregar o evangelho. Aí em Atos capítulo 2 desce o Espírito. Depois do Pentecoste é que eles começam a ministrar a palavra, porque não dava para ir sem a preparar. Nunca rejeite a preparação. Talvez você possa estar pensando: mas pastor, eu já vi muita gente na igreja falando que a letra mata e o espírito vivifica. Não está errado, só que isso é tirado de contexto. Por que é tirado de contexto? Eu sou pastor, gente. Para mim poder pregar para você, eu preciso me preparar.
Não é só chegar aqui, ó, vamos abrir a Bíblia aqui. Não, não. Tem que saber. Eu tenho que me preparar. Sexta-feira eu estava meditando nessa mensagem, tinha umas palavras diferentes. Predestinado, beneplácito. Eu falei, eu preciso saber o significado para passar para as pessoas. Senão nós ficamos perdidos, sim ou não? Existe um preparo, gente. Deus não é contra o preparo. Pelo contrário, Ele exige que você se prepare. A única pessoa que nasceu grande foi Adão. E deu errado. Foi ou não foi? Deu errado. Aí você pega Saul. Ele não foi preparado para ser rei. Deu errado. Tudo que não é preparado não tem uma estrutura. E aonde não tem uma estrutura, dá o quê? Errado. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas pastor Adão era perfeito, sim, mas ele acabou errando. Por isso que você precisa entender que a preparação é importante. Em nenhum momento Deus estava contra Moisés ser preparado. Ele foi preparado para se tornar um líder. E Deus estava no controle. Pastor, se o senhor está dizendo que Deus está no controle, então por que o senhor está trazendo essa mensagem hoje? Pela seguinte situação. Você olha para Moisés e você diz, existe um grande propósito na vida dele. Você vai olhar para a sua vida e você vai dizer, meu Deus, o senhor tem grandes coisas na minha vida. E por mais que você tenha ciência, por mais que você saiba, que você tenha certeza, e que Deus já falou para você a promessa, sabe o que você não pode fazer? Acelerar o tempo. Viva a promessa no tempo de Deus. Porque se você acelerar a promessa, você pode ter dores na sua vida que são desnecessárias. E quando você acelera algo, você está fazendo na sua força. E deixa eu deixar algo claro para você. Na tua força, qualquer pessoa, na força dela, ela vai ter um resultado. Qualquer pessoa, na força dela, ela vai ter um resultado. Amém, gente? Só que muitas vezes as dores serão maiores do que o resultado. E existe uma diferença entre dores e sacrifício. Porque o sacrifício que você faz, e eu não estou falando aqui de ofertas, eu estou falando de sacrifícios para você chegar a um objetivo. Existem sacrifícios que todos entendem. Por exemplo, quem quer chegar num objetivo de comprar uma casa, muitas vezes o marido e a esposa, você vão falar, ó, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que fazer um sacrifício, nós vamos ter que adiar um pouco o tempo de nós termos filhos, 2, 3, 4 anos, vamos trabalhar, vamos fazer hora extra, vamos vender as férias para juntar um dinheiro, para comprar uma casa. Isso é um sacrifício. Vocês estão entendendo isso ou não? Agora, a dor é quando você faz algo e você até alcança um objetivo, mas você tem perdas, e perdas que são irreparáveis. Como assim, pastor? Perdas que são irreparáveis. Você já prestou atenção que as pessoas que não servem a Deus, que não são dizimistas, não são ofertantes, mas que elas conseguem enriquecer financeiramente? Você já percebeu isso? Por quê, pastor? Porque Deus honra o trabalho deles, é a força deles. Só que a maioria dessas pessoas que não servem a Deus, eles têm dores. E quais são as dores? Os filhos muitas vezes estão presos em vícios, são rebeldes, sim ou não? Você vai ver o casamento deles, é o 3º, 4º, 5º, é ou não é? Doenças que são incuráveis, e tem à disposição os melhores médicos, mas não consegue resolver. E aí muitas vezes o resultado da força dele é menor do que a dor que ele está sentindo. Vocês estão conseguindo entender isso ou não? Qualquer pessoa que fizer algo na força dele pode ter um resultado, só que muitas vezes esse resultado vai vir cheio de dores. É por isso que Provérbios 10,
22 diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Por que eu estou dizendo isso para você? Gente, deixa aqui marcado Atos, que nós vamos voltar. Por favor, deixa marcadinho. Vamos lá em Êxodo capítulo 2. Eu quero compartilhar com você uma atitude de Moisés. Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo capítulo 2. Livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. Livro de Êxodo capítulo 2. Vocês conseguiram achar, irmãos? Amém? Amém. O versículo que eu quero ler com você é o versículo número 11 em diante. Estevão, ele deu um relato de Moisés ali, falando que ele foi defender o seu irmão. Preste atenção no que diz aqui o versículo 11, porque, olhe para mim por gentileza, segundo os estudiosos, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, ele foi escrito pelo próprio Moisés. Então aqui você vai ter uma ciência, não apenas do que Estevão está falando. Então, se o livro foi escrito por Moisés, então quem está contando o relato dessa situação é o próprio Moisés, amém? E vamos ver o que ele diz aqui, no versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já o quê? Grande, como Estevão disse, 40 anos, saiu a seus irmãos e atentou às suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou para uma e para a outra banda, e não vendo ninguém ali, feriu o egípcio e o escondeu na onde? Na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual lhe disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio já foi o quê? Descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Vamos parar aqui, por gentileza. Olhe para mim, por gentileza. Primeira parte da vida de Moisés, os primeiros 40 anos, termina no dia em que ele mata esse egípcio. Lembra que Estevão, no seu livro, ele disse que ele fez isso para defender o seu irmão. Se você ficar só com o relato de Atos, você pode imaginar, eles estavam num canteiro de obras. Poderia ter sido um acidente, né? Às vezes ele foi tentar defender, empurrou, a pessoa caiu, bateu a cabeça. Só que, segundo o que ele está dizendo aqui, não foi um acidente não, gente. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava vendo, ele foi lá e, consciente do que estava fazendo. Mas ele tinha razão, porque ele estava defendendo um dos seus irmãos. Talvez todos vocês que estão aqui, se você visse alguém pegando seu filho, batendo na sua filha, você ia fazer o quê? Ô pastor, sem conversa. É ou não é? Você não ia pensar. É ou não é verdade? Uma defesa. Dá para entender, Moisés. Só que aí entra um ponto, irmão. Tem hora que a minha razão e a sua razão não pode falar mais alto do que a vontade de Deus. Por quê? Quando você acelera algo, por mais que você saiba qual é a promessa de Deus, você está tentando fazer do seu jeito. Lembra comigo como Jesus nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6,
do versículo 9 diante, está escrito assim: Pai nosso que estás, santificado seja o teu. Aí ele diz: e venha o teu reino. Reino significa Deus governando. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é aonde? O problema é que muitos de nós invertemos isso, às vezes inconsciente. Que seja feita a minha vontade aqui na terra e no céu, não a vontade de Deus. Mas pastor, eu estou falando da promessa. Sim. Quando Moisés ele age irado, anote para você ver na sua casa, o livro de Salmos capítulo 37, versículo 34, diz assim, ó: espera no Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Salmos 37, versículo 4, ele diz: espera no Senhor e siga a sua vontade. Pastor, mas a vontade de Deus não era que a quarta geração saísse do Egito? Sim. Mas deixa eu fazer uma conta simples com você. E por que eu digo que Moisés ele acelerou, ele adiantou? Olha, o livro de Êxodo capítulo 12, o versículo de número 41, lá está dizendo que quando Moisés e o povo saem do Egito, já tinha se passado 430 anos do período da escravidão. Amém, gente? Deus tinha falado 400, eles ficaram mais 30, então deu 430. Amém? Só que quando você pega, o segundo Estevão disse que ele tinha 40 anos quando ele matou o egípcio. Você pega 430 menos 40, dá 390 anos. Só faltava quantos anos para eles saírem? 10 anos. Nesse momento Moisés adiantou o processo. Olhe para a sua vida e veja se não existe algumas coisas que você acabou adiantando, apressando. Isso não anula a promessa de se realizar sobre a sua vida. Não, pastor? Não. Porque Deus levou Moisés para tirar o povo da terra, sim ou não? Só que aí gera uma coisa para Deus fazer. Qual é, pastor? Consertar o seu erro. No caso de Abraão, como nós vimos semana passada, Ismael nasce, Sara manda Agar embora, ela sai com uma criança recém-nascida para o deserto. Deus manda o anjo falar para ela: volta e fica lá com a sua senhora. Amém, gente? E ela voltou. E aí quando Ismael cresceu, que Isaac nasceu, aí Deus falou: agora você pode deixar ela ir. Por quê? Não tinha lógica você pegar uma mulher com uma criança recém-nascida e mandar para o deserto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso Deus fica em silêncio, porque Ele precisava consertar o erro de Abraão. E aí vem o de Moisés. Agora Deus precisava consertar o erro de... Só que aí não durou 13, durou 40. Deus precisava mudar coisas em Moisés, só que o erro estava lá agora. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Sim ou não? Quando você olha para essas determinadas situações, você começa a entender e fala: peraí, teve coisas que eu acabei adiantando, eu acelerei o que não era para acelerar. E por isso que existe nas rodovias um limite de velocidade, para que não venha acontecer o quê? Acidente. Irmão, se você acelera as coisas, você pode perder e ter que refazer tudo de novo. Trabalhar do zero, começar do zero, é um desafio. Mas ter que fazer um retrabalho
em cima do que já foi feito, dá muito mais. Oh, meu irmão, quem trabalhou em linha de produção ou trabalha sabe como é, não é? Tem que fazer do zero de novo, gente. Meu Deus! Que aí você vai ter que tirar coisas do lugar, vai ter que arrumar o que está errado, e aí aquilo vira mais tempo. Moisés acelerou. Às vezes você olha e você fala: pastor, por que minha casa está assim? Você não acelerou muitas vezes algo que não era para acelerar? Você não falou coisas que não eram para falar? E eu digo que não era para falar porque não é que você não poderia falar, mas não era o momento. Não era naquele momento que você tinha que agir daquele jeito, mas você acabou agindo. E aí você olha para a Bíblia e você fala: nossa, faltava só 10 anos. Sim, eu não estou dizendo que muitas vezes falta só 10 anos para você. Não é 10 anos, muitas vezes são meses, são semanas. Mas que se você acelerar isso, vai durar um pouquinho mais. Imagine que você esteja fazendo um bolo e você pegue os ingredientes certinhos. Vamos fazer um bolo de cenoura, que é o mais fácil, é ou não é? Você pega ali, vamos dar aqui um exemplo: 3 ovos, 2 cenouras, né? Vamos colocar, é um bolo pequeno, 2 cenouras picadas, amém, gente? Você pega, vamos colocar aí 1 xícara de óleo, né? 2 de farinha. Você está seguindo uma receita. Uma colher de chá de fermento, você faz o bolo. Coloca lá, vamos supor que você coloque 40 minutos a 180 graus. Aí você pega e fala assim: rapaz, eu quero comer logo. Aí você coloca a 250 graus. Só que você não deixa os 40 minutos, você deixa por cima ficar corado. Aí você fala: legal. Aí você tira o bolo. Quando você coloca o garfo, ele está como por dentro? Cru. Porque você tirou antes do... Mas os ingredientes estão errados. O problema está no quê? O problema não está no ingrediente da palavra, não está na tua fé. Vocês estão conseguindo entender isso, não? No tempo que acelerou. Quando você acelera algo que não é para ser acelerado, isso gera consequências. É por isso que você precisa falar: Deus, guia os meus passos. E sabe qual que é o problema disso, irmão? Porque aí vem a segunda fase dos 40 anos. Toda pessoa que está dentro da palavra, que está na promessa e está tomando uma atitude, porque aprendemos que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E você fala: eu estou tomando as atitudes. Aí chega o dia dela tomar atitude, ela só errou o tempo, aí não dá certo. Vai gerar dentro da pessoa um sentimento chamado de frustração. Pastor, por que o senhor está dizendo essa palavra chamada frustração? Preste atenção no que o próprio Moisés disse para Deus no capítulo 3, por gentileza. Êxodo capítulo 3. O versículo que eu quero ler com você é o versículo número 7. Deus aparece a Moisés pela primeira vez. É a primeira vez que Moisés está tendo um contato com Deus. Preste atenção no versículo 7. Acharam, irmãos? Amém? Êxodo 3, versículo 7. Olha o que está escrito: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir àquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão
com que os egípcios oprimem. Olha o que Deus diz para ele: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da onde, igreja? Do Egito. Olha para mim, por gentileza. Na primeira vez, há 40 anos atrás, aqui Moisés está com 80. Quando ele estava com 40, ele tentou do jeito, vou tentar, não deu certo, ele teve que fugir. Aí agora ele com 80 anos, Deus fala para ele: Moisés, vem, porque eu estou te enviando para tirar o povo da onde? Do Egito. Aí você vê que realmente Moisés estava predestinado para aquilo, sim ou não? Mas sabe o que Moisés fala para ele? Olha o que diz no versículo número 11. Moisés falando para Deus: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de... Olhe para mim, por gentileza. Quando eu estava meditando nessa mensagem, isso que ele respondeu, quem sou eu, me chamou a atenção. Pastor, por que te chamou a atenção? Porque se fosse os dias de hoje e eu fosse Moisés, eu provavelmente iria responder assim, eu até escrevi: olha Deus, quem sou eu? Olha, eu tentei, mas eu não fui capaz, não consegui, sou procurado no Egito como um criminoso, esse homem não sou eu tenho 80 anos, sou pesado em minhas palavras, não tenho mais a força que eu tinha antigamente. Quando eu era um príncipe, talvez havia chances, mas hoje eu não sou capaz. Era isso que Moisés estava dizendo. Hoje eu sou pastor, eu não sou mais um homem de guerra, eu tenho 80 anos. E por favor, gente, não estou aqui falando da idade. Por quê, pastor? Irmão, todo mundo passa o tempo. Irmão, homens, quando você tinha 10, 12, 13, 15, 16 anos, quem aqui nunca ficou jogando bola o dia inteiro na rua? Vai nós hoje fazer isso para ver. A mente até vai, mas o corpo começa a doer tudo, sim ou não? Por quê? Passou o tempo. Gente, Moisés, ele era um guerreiro, mas agora ele envelheceu. E ele acreditava que ele não era capaz. E não era só por causa disso. E era por quê, pastor? Volta lá, por favor, também no livro de Atos capítulo 7, que eu pedi para você deixar marcado. Eu pedi para você deixar Atos capítulo 7. Olha o que diz o versículo 25. Por favor. Atos capítulo 7, versículo de número 25. Qual foi a frustração de Moisés? Aqui eu quero que você entenda. Estevão, ele foi muito perfeito, dirigido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nisso que ele fala a respeito de Moisés. Atos 7, 25. Amém, irmãos? O texto diz assim, e ele cuidava que os seus irmãos entenderia que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não. Aí entrou outro ponto. Qual é, pastor? Os hebreus não entendiam que ele tinha sido preparado por Deus para tirar o povo da onde? Porque ele tentou na força dele. Não tinha como entender. Gente, ele escondeu um homem na areia. Talvez o dedo do homem ficou para fora e pegaram. Isso que diz, não existe crime perfeito. Lembra há uns anos atrás que estava um tempo de seca, não estava chovendo e os rios começaram a secar, a baixar o nível? Teve uma cidade no interior de São Paulo, não vou me lembrar a cidade, me desculpe. Gente, mas começaram a achar um monte de carro que foi jogado lá. E quando puxaram o chassis, descobriram que aqueles carros, o seguro tinha pago e tinha um boletim de furto, mas os carros não tinham sido
transportado. Vocês estão entendendo, senhor? Na sua força, muitas vezes, você não vai. Você pode até ter um resultado, mas não vai ser suficiente. Mas agora Moisés não estava indo na força dele, mas era na força de quem? Deus está falando, eu estou te enviando, Moisés. Vamos voltar ao propósito original. E entra algo que eu preciso compartilhar com você, irmão. Não tem como você fazer a vontade de Deus, não tem como você viver a promessa, não tem como você acertar o tempo se você não conhece a Deus. Moisés não conhecia Deus, era o primeiro contato que ele estava tendo com Deus, depois de 80 anos. Pastor, por que ele não conhecia? Porque ele estava acostumado na cultura egípcia. Ele entendeu que Deus queria usá-lo, mas ele não conhecia Deus, ele não falava com Deus. Você pode ver que quando você continuar lá em Êxodo capítulo 3, no capítulo 4, que Deus fala, você vai se apresentar, pega o cajado, joga no chão, o cajado se transforma em cobra, depois ele pega o cajado, volta ao normal, e na segunda vez ele coloca a mão dentro do peito dele, quando ele tira a mão está o quê? Leprosa. Isso significa que o que estava dentro de Moisés precisava ser mudado também. Vocês estão conseguindo entender, senhor? Segundo os estudiosos, na cultura egípcia, quando alguém sabia o nome de um Deus, aquele Deus se tornava servo dele. Por isso que quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Ele falou, eu sou quem sou. Deus não falou o nome dele, porque Moisés ainda estava cheio da cultura egípcia. Não existe muitas coisas dentro de você que ainda você precisa ser transformado, como eu também. O que diz Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Irmão, tem hora que a gente precisa se descontaminar daquilo que nós aprendemos no mundo, para aprender a cultura de Deus, para aprender a cultura do céu. E aí entre os 40 anos Deus falou assim, olha, você foi preparado para ser um líder, mas você precisa agora ser preparado para ser um homem que vai seguir as minhas decisões, que vai me colocar à frente. Não é à toa que depois, quando ele tira o povo do Egito, que eles levantaram o bezerro de ouro, que Deus pegou e falou assim, Moisés, eu estou cansado, esse povo é obstinado de coração, eu vou acabar com todos, e vou fazer de você e dos seus descendentes uma nova nação. Você lembra que Moisés falou? Deus, não faça isso não, porque eles são teu povo. E mais, se o Senhor não for conosco, nem me tire daqui. Porque Moisés entendeu que agora ele precisava de quem? Olha como Moisés foi mudado. Como tem coisas que Deus quer mudar na sua vida. Existe o preparo, aonde eu tenho que me preparar para ser grande, mas eu também tenho que me preparar para ser uma pessoa que vai ouvir a voz de quem? De Deus. Quando Moisés ele tenta na força dele, gente, ele mata um egípcio. Ele tem um resultado, mas esse resultado fez com que ele fugisse, que ele abandonasse tudo, que ele fosse para o deserto. Só que agora eu vou mostrar para você, terminando essa mensagem, que quando você está na vontade de Deus, você tem resultados extraordinários. Por quê, pastor? Vamos no livro de Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo de número 14. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Eu vou pedir para você ler comigo a partir do versículo 20. Êxodo capítulo 14, versículo de número 20. Aqui nós terminamos a nossa mensagem
Iremos orar. Isso, Êxodo capítulo 14, versículo de número 20. Conseguiram achar, irmãos? Amém? Vamos juntos ler? Acompanhe comigo a leitura. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar por um forte, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em o que, igreja? Em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os seus cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar, que é o meio do caminho. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus... Continua no versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retirou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando contra os carros, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés o seu... Olhe para mim, por gentileza. Pela força de Moisés, quantos egípcios ele matou? Um. Pela força de Deus, ele matou um exército. Porque agora ele estava na direção de quem? E dessa vez ninguém ia atrás dele, porque ele estava seguindo a ordem de quem? Se você ficar na vontade de Deus, você vai viver o extraordinário. Você tem que acertar o tempo. Pastor, e qual é o tempo? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 diz: porque vocês necessitam de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro vem a vontade de quem? Que Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na minha vida como é no céu. Quando você permite, irmão, Ele governar a sua vida, você vive o extraordinário. Você não tem dores que vão ofuscar o seu milagre. Irmão, com Deus na frente, você não tem tristezas, chateações,
e derrotas. Com Deus você tem vitórias, restituição do que foi roubado e alegria, porque com Deus você não fica no prejuízo. Essa é a vantagem de você estar fazendo a vontade, mas isso cabe a você, a não acelerar o tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus, irmãos, e Ele quer te ajudar. Não precisa demorar 40 anos para que isso venha a acontecer. Procure conhecer a Deus. Pastor, como que eu conheço Deus? Nos seus momentos de oração, jejuando, lendo a Bíblia. Quando começou, irmão, o movimento, no ano de 1970, 80, 90, até os anos de 2010, esse movimento de curas e milagres, perguntaram a um pregador americano, me perdoe por eu não lembrar o nome dele, e perguntaram da seguinte maneira: por que todo mundo que vai no seu culto, nas suas reuniões, não são curados, apenas alguns? A resposta dele foi o seguinte: porque todo mundo, com o seu corpo físico, alimenta ele com 3 refeições quentes todos os dias, mas o espírito deles, muitas vezes eles alimentam uma vez por semana com um sanduíche frio. Por isso que é importante você todos os dias buscar conhecer Deus. Amém? Procure se aproximar. Deus tem promessas na sua vida, isso é fundamental. Deus tem bênçãos para você, está determinado, está escrito pelo próprio Deus. Mas para que essas bênçãos, meus amados, se realizem sobre a sua vida, você precisa se aprofundar nos mistérios de Deus. Você precisa ter sede de falar: Deus, eu quero te conhecer. Quando Moisés ele conheceu a Deus de fato, foi que ele viveu o propósito. Está na hora de você viver o propósito de Deus na sua vida. Por isso eu quero nessa noite chamar você para se aproximar de Deus, para falar: Deus, guie os meus passos para que eu possa andar no seu tempo, para que eu possa fazer a sua vontade. Amém? Vamos orar, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Fale com Deus neste momento. Esse Deus é poderoso, e a bondade dele continua sobre a sua vida. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Por isso que é importante você se prostrar a esse Deus e deixar Ele trabalhar na sua vida. É tão lindo nós vemos como Deus, Ele olhou para Moisés, cuidou de Moisés, e assim Ele quer cuidar de você nessa noite. Diga para Ele: Senhor, vem conduzir os meus passos. Diga para Ele: Senhor, vem me dirigir, vem me guiar, pois eu preciso de Ti.